Então nós cantamos o Salmo 40, agora vamos aqui estudar, está na nossa sequência o Salmo de número 40. Mais um dos Salmos de Davi, Salmo 40. Vamos ler começando aqui, do verso 1 ao verso 3, diz o seguinte: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então nós vemos aqui Davi, como sempre Davi, os seus salmos sempre relatam experiências que ele viveu, situações que ele viveu, ora momentos de euforia, de exaltação, ora momentos difíceis de perseguição, de lutas, ora ele está escrevendo um salmo que é um lamento de tristeza, que é um lamento de aborrecimento por causa dos adversários. Outra hora ele está escrevendo pelas bênçãos que ele recebeu. Então, o livro dos Salmos é um dos livros talvez mais queridos por conta dessa coisa dele trabalhar muito com a emoção, com o coração, com os sentimentos. Então, esse Salmo de Davi, mais uma vez ele coloca aqui a realidade das experiências que ele vivia. E a experiência que ele conta aqui, que ele mostra aqui através desse cântico que é o Salmo 40, ele não só dá um testemunho do cuidado de Deus, mas também ele apresenta o próprio Deus como alguém totalmente confiável para ele, totalmente seguro. Então ele diz aqui que ele começa dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Nesses 3 primeiros versículos que nós lemos, nós já encontramos algumas lições aqui, que são importantes para a gente aplicar à nossa vida. A primeira delas, nem sempre Deus nos atende prontamente. Muitas vezes nós nos dirigimos a Deus, às vezes num momento difícil, um momento de angústia, de luta, nós queremos uma resposta, um livramento, e nós muitas vezes, em geral, a gente quer prontidão no atendimento de Deus. Mas quando Davi escreve que esperei confiantemente no Senhor, isso aqui indica um tempo. Não foi alguma coisa rápida, mas foi um tempo que foi considerável, a ponto dele viver a experiência da confiança, da perseverança. Houve um tempo de expectativa aqui. Por isso que ele diz aqui: esperei confiantemente. Muitos desanimam nessa espera. Muitos se enfraquecem, muitos acham que Deus não os atende, que Deus não ouve, que Deus não está favorável a ele. E às vezes a nossa oração, nossa busca de Deus implica em um tempo. E aqui o que Davi nos ensina logo no começo, na experiência dele, é que nem sempre Deus nos atende prontamente. Alguns procurando assim definir ou dar uma ideia de como é a resposta de Deus na oração, às vezes ele responde na hora, às vezes ele diz não e às vezes ele diz espera. E a gente tem dificuldade em aceitar o não e a espera também é muito difícil. Então aqui Davi, nessa experiência que ele viveu, ele esperou confiantemente, com segurança, com tempo, sem desanimar. Segunda lição é que ele espera por esses cuidados dele. Ele diz aqui em quem ele espera. E ele espera pelo Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Isso também é algo importante. Muitos estão esperando que pessoas atendam a ele, que alguém estenda a mão, que o acaso ou a sorte de repente o favoreça.
Mas Davi, ele diz aqui na sua experiência que ele esperou pelo Senhor. Às vezes nós estamos esperando em pessoas, às vezes estamos esperando no próprio resultado, no resultado da nossa própria capacidade, da nossa própria inteligência, estamos esperando em função do nosso esforço, e Davi espera pelo Senhor. Pode ser a coisa mais simples, nós precisamos sempre aprender a esperar pelo Senhor. Terceiro ponto que nós vemos aqui nessa experiência de Davi, é o modo como Davi também espera no Senhor. Ele esperou como? Confiantemente, com confiança. Não era com insegurança, não era numa instabilidade de emoção, né? Mas ele esperou com confiança. Isso levou a perseverar. Quando você aguarda com confiança alguma coisa, você espera. Isso te dá mais paciência, isso te dá perseverança para você aguardar, isso te dá ânimo para você não desanimar enquanto espera. E Davi esperou com confiança. Muitos esperam, pedem, se dirigem a Deus, clamam, rogam, mas esperam murmurando, esperam amargurados, esperam inseguros que alguma coisa vai acontecer. Mas Davi esperou pelo Senhor e esperou de que modo? Com confiança. Vemos também nesse salmo, nessa introdução, nesse início, o modo, a condição em que Davi se via nesse tempo de espera, né? Ele diz aqui a condição que ele se via num poço de perdição, né? Ele diz aqui no verso 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, né? Então, isso pode tanto indicar que ele estava agarrado, preso em lutas da vida, em dificuldades, como também em condição moral também difícil. O fato é que ele se vê como, ele descreve a condição dele como um poço de perdição e um tremedal de lama. Então é um quadro muito difícil, um quadro que ele não via como ele próprio sair dessa situação, né? Mas ele se encontrava nessa condição, que ele diz aqui, um poço de perdição e um tremedal de lama, né? Como se fosse um buraco, né? Até alguns escritores lembram essa cena, aquele contexto em que Jeremias foi lançado sobre um poço e ele se atolou na lama, ali na época do rei Ezequias, e ele foi lançado num poço, onde ele ficou lá, até que alguém foi lá e tirou dele, mas ele ficou ali, agarrado naquela lama. Então, Davi, aqui ele descreve a sua condição dentro dessa realidade. Vimos também essa questão de que a espera em Deus, com confiança, sempre é recompensada, né? Nós vemos aqui que ele inicia dizendo, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, né? Deus ouve as nossas orações. Deus ouviu a oração de Cornélio e ele era fora do povo de Deus, mas ele ouviu. Aquela mulher cirofenícia também que clamava a Jesus, ele também atendeu a ela. Então nós vemos à luz da Bíblia que Deus é um Deus que ouve e atende aqueles que clamam por Ele. E aqui Davi também compartilha essa experiência. Eu esperei com confiança pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Às vezes nós vemos pessoas, encontramos ou convivemos com pessoas passando por grandes lutas, e nem sempre a gente fala, olha, busca a Deus. Às vezes a gente tenta até dar algum conselho, olha, faz assim, faz assado. Mas Davi, ele clamou pelo Senhor na condição que ele estava. É em Deus que ele entendia que estava a solução para ele, e ele aqui foi recompensado. Deus se inclinou para ele, é o que ele diz aqui no verso 1. Então Deus se inclina não somente para Davi, mas para todo aquele que o busca, né? A Bíblia diz que todo aquele que busca o Senhor, Ele o ouve. Vemos também que os cuidados que Davi recebeu de Deus, esses cuidados mesmo que ele recebeu, se tornaram como um testemunho, né? Aqui no versículo 3, primeiro ele diz que o Senhor, que ele clamou, o Senhor o ouviu,
colocou os pés dele sobre uma rocha. Ele estava num tremedal de lama, né, preso ali naquela dificuldade, nessa luta, nesse problema que ele não descreve o qual, mas o Senhor o tirou do problema e colocou os pés dele sobre uma rocha. Ele sai do lamaçal, onde não há segurança, onde afunda, e Deus o coloca sobre uma rocha e firmou os seus passos. E ele coloca isso também como um testemunho, né? Às vezes a gente experimenta os cuidados de Deus, mas nem sempre a gente é de compartilhar, de falar, né? Alguns têm mais facilidade para isso, falam com mais facilidade as bênçãos que têm recebido, mas Davi diz aqui que diante dessa realidade, diz aqui, e me pôs nos lábios um novo cântico, está lá no verso 3, um hino de louvor ao nosso Deus. E ele fala como um testemunho, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão em Deus. Às vezes as pessoas precisam ouvir um testemunho do que Deus tem feito na nossa vida. Primeiramente sobre a questão da salvação, né? Na noite missionária, o pastor Edivaldo compartilhou aquele texto em que Jesus curou aquele endemoniado, e o endemoniado queria agora seguir ao lado de Jesus, mas Jesus disse, não, volta para a tua casa e conta aos teus tudo que o Senhor fez por ti. Testemunho, né? Então nós temos a nossa salvação para testemunhar, mas além da nossa salvação, quantas coisas mais Deus tem feito, está fazendo, já fez hoje na nossa vida. Então nós precisamos testemunhar, e ele diz que muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. À luz dos versos 4 e 5, Davi entende que esse cuidado especial de Deus, ele entende que isso é alguma coisa que deve levar o homem a colocar sua confiança em Deus, né? No versículo 4 e 5 ele diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então Davi, ele coloca aqui a bem-aventurança, a felicidade do homem, da pessoa que coloca a sua confiança em Deus, o homem que espera em Deus, que ele não se encanta com a arrogância dos homens, com aqueles que dizem, eu vou fazer, mas aquele que confia tão somente em Deus. E ele fala que são muitas as maravilhas que ele tem esperado, que ele tem recebido de Deus. São tantas que ele não tem como contar, porque é muito mais do que se poderia imaginar. Ele diz aqui, eu quisera anunciá-los e deles falar, esses desígnios de Deus para com a vida dele, mas são mais do que se pode contar. Quando nós atentamos para a nossa vida, nós precisamos aprender a ver os desígnios de Deus para a nossa vida. Muitas coisas que aconteceram, que acontecem e que acontecerão na nossa vida, acontecem pelo desígnio de Deus. O lar onde eu nasci é um desígnio de Deus. As pessoas com quem eu convivo, desígnios de Deus. A igreja onde eu frequento, desígnio de Deus. As pessoas que estão mais próximas de mim, desígnios de Deus. Os pais que eu tenho, desígnios de Deus. Então Davi diz, eu não tenho como contar os desígnios de Deus para comigo, o que Ele tem feito, a empresa que eu trabalhei, o emprego que eu perdi, o emprego novo que eu consegui, em tudo isso Davi vê essas coisas como desígnios de Deus, e são coisas que não dá para se contar. Então ele vê em tudo, ele consegue ter essa visão de Deus presente na vida dele. Ele não consegue contar essas coisas. Então ele diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que a cada dia, a cada momento, a cada passo, ele procura sempre colocar isso diante de Deus. Os versos 6 a 10 é interessante, mais uma vez aqui Davi, ele está fazendo, lógico, primeiramente considerando aqui que os salmos Davi escreveu, mas a inspiração vem de quem? Vem do Espírito Santo. A Bíblia diz, Pedro lá,
na sua primeira carta, ele diz que nenhuma escritura foi escrita por particular elucidação, mas homens inspirados por Deus escreveram. Davi está escrevendo esse cântico, que é um cântico que fala da experiência dele, mas ele está escrevendo inspirado por Deus. E nessa inspiração ele fala coisas que nem ele próprio certamente tinha consciência do que estava falando. Então aqui, mais uma vez, ele faz uma citação de um contexto messiânico, né? Ele diz aqui no versículo 6, do 6 a 10, diz o seguinte, olha, sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Tem gente que pensa que pode pagar pelo pecado com sacrifício, não é assim. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Vejam que isso que ele está dizendo é uma citação de Cristo, e a carta aos Hebreus fala sobre isso. Fala sobre essa realidade de Cristo, né? Sendo ele, olha, o Senhor não quis sacrifício, o Senhor não quis sacrifício e ofertas, mas ele diz, eis-me aqui, ou seja, Cristo se ofereceu em lugar de sacrifícios. É essa a realidade. Então aqui é um texto chamado um texto messiânico. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes. E aqui no verso 10, agora já não citando mais messianicamente aqui a situação, ele diz, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Sem dúvida, tudo isso se refere aqui na vida de Cristo, no ministério de Cristo. Ele anunciou, ele guardou a lei no coração, ele se ofereceu no lugar de sacrifícios e ofertas, ele se ofereceu. Então Davi está falando aqui de alguma coisa que ele próprio talvez não tenha consciência do que ele está dizendo, como tantos outros textos, como o Salmo 22, quando ele fala sobre o sofrimento de Cristo, as chicotadas e tudo mais, e nem sempre ele tem provavelmente consciência de que aquilo dizia respeito ao Messias. Assim também aqui. Já no verso 11, agora melhor dizendo, no verso 11 ele novamente ele começa a falar agora com respeito à situação dele, Davi, né? Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a verdade. Davi precisa da misericórdia de Deus, ele é um pecador, ele depende da misericórdia de Deus. E ele aqui já passa a contar a realidade que ele vivia. Não tem conta aos males que me cercam, as minhas iniquidades, aqui é Davi, né, me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas do que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. O sentimento de pecado que Davi vivia. O Davi, como poucos na Bíblia, a gente consegue ver os pecados, pelo menos alguns que ele cometeu. E ele se sente aqui alguém que está cercado pela sua própria iniquidade. No verso 3, ele continua aqui como uma oração a Deus. Praza-me, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem bem feito, bem feito. Davi tinha muitos amigos, mas ele também tinha muitos adversários. Tinha muita gente que queria ver o mal sobre a vida dele, né? Sobre a vida dele. Davi se sente aqui, nesse contexto aqui, que suas iniquidades alcançaram a ele, né? É como se uma pessoa que vai cometendo pecado, mas um dia tudo aquilo parece que cai sobre ele. Às vezes nossa vida é assim. A gente vai vivendo, é uma pancada aqui, dá uma pancada ali, dá uma pancada lá, até que um dia chega a conta.
E Davi usa esse termo, né? As minhas iniquidades me alcançaram. Como se ele conseguisse passar um tempo da vida dele cometendo as iniquidades, mas e ainda, até que um dia chegou até ele o resultado, as consequências. E aí vem as adversidades, né? Vem as dificuldades que ele passa, e ele atribui isso a essa situação. Os versos 14 e 15, como é próprio do contexto do Antigo Testamento, ele clama contra os acusadores que querem o seu mal e se alegram no seu sofrimento, né? Embora ele possa ter cometido erros, possa ter cometido pecados, mas quando em volta dele as pessoas se levantavam contra ele e diziam, como ele diz aqui, bem feito, ele clama ao Senhor, né, para que Deus o proteja, para que Deus o livre disso, né? Sofram perturbação por causa da sua ignomínia, da sua ignorância, da sua indiferença. Sofram os que dizem bem feito. Por outro lado, ele exorta os fiéis, aqueles que são do Senhor, a se alegrar nele. No verso 16, ele diz, folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Ao contrário desses que dizem bem feito para ele, que ele pede aqui que sofram perturbação, aí ele diz também sobre aqueles que creem em Deus, o povo de Deus, folguem em ti, se rejubilem, todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Isso é muito próprio do Antigo Testamento, essa situação de reagir, né, dessa forma contra aqueles que se colocam contra nós. A gente vai ver logo que a situação no Novo Testamento muda. Nós já não podemos, olha, pega ele, né, mata, apedreja, não. Agora você tem que orar pelos inimigos, agora é uma realidade diferente que Jesus vem dizer, né? Ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não é mais assim. Então, nós vemos aqui que Davi, ele reage a esses que se levantam contra ele. Mesmo ele tendo cometido os erros, ele reage contra aqueles que se alegram com a situação dele, com o quadro difícil que ele estava vivendo. As palavras também, o encerrar do Salmo, né? Ele diz aqui, né? Interessante aqui, verso 17, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Né? Então, Davi quando você olha para Davi e fala, peraí, Davi pobre, Davi necessitado, ele era um rei, ele era um guerreiro, né? Ele era alguém valente, ele era alguém que venceu batalhas que ninguém vencia, era um herói de guerra. No entanto, nessa sua relação com Deus, ele se sente pequeno. Sou pobre e necessitado. Sem dúvida ele está falando isso dentro de uma realidade diante de Deus. Perante Deus, o que ele é? Ele é um pobre e necessitado. Ele é alguém carente. É diferente, por exemplo, dos poderosos do nosso século. E daqueles dias também tinham os poderosos que tinham a sua confiança naquilo que possuíam, que não se sentiam pobre, nem carente, nem necessitado. Mas o coração de Davi, embora ele fosse de fato um rei poderoso, ele fosse um guerreiro valente, ainda assim ele se sentia perante Deus alguém pobre e necessitado e cuidado por Deus. Cuidado por Deus. É a maneira como ele se apresenta aqui, né? E esse sentimento que ele tinha o movia a ter no Senhor o amparo. Ele precisava de um amparo, né? Ele diz aqui, né? O Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Independente do poder que Davi tinha, que ele possuía, ele reconhecia que ele precisava do amparo e ele tinha em Deus o seu amparo.
Tem um dos salmos diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaríamos no nome do Senhor. Davi tinha muitos carros, Davi tinha muitos cavalos, Davi tinha um exército poderoso que estava sempre à volta dele para lutar. Ele dava as ordens, mas ele se sentia pobre, necessitado, e ele se sentia cuidado por Deus, e Deus era o amparo dele, e não aquilo que ele possuía. Não os recursos que ele tinha, mas sim Deus, né? E ele encerra aqui dizendo, não te detenhas, ó meu Deus. Sentimento de dependência, sentimento de fragilidade, coisa que às vezes nós não temos, né? Ao mesmo tempo que Davi era um homem valente, mas ele era um homem que tinha consciência da dependência de Deus que havia na vida dele. Muito bem. Salmo 41, hoje nós vamos falar aqui o Salmo 41. O Salmo 41, ele encerra, o livro de Salmos, ele é dividido, se você observar, alguns salmos vêm escritos assim, primeiro livro, segundo livro, então esse daqui, por exemplo, encerra o primeiro livro. Se você olhar aqui ao final do Salmo 41, né, vejam que ao final do Salmo 41 tem lá, livro 2, então o livro 1, encerra com o Salmo 41, e é o que nós vamos ver agora. Nesse salmo, é um salmo também de Davi, a maioria dos salmos são de Davi, mas nem todos. Temos lido muitos salmos de Davi, mas nem todos são de Davi. Nesse salmo, Davi tece um elogio ao homem que é compassivo. O que é ser compassivo? É alguém que possui compaixão. Tem pessoas que têm mais compaixão que as outras. Tem pessoas que mesmo quando o outro é meio duro, meio difícil, mas ainda assim ele tem compaixão, né? Que nem Deus com a gente. A gente não entende como é que Deus pode se compadecer, né? Às vezes, uma das coisas que eu mais preciso de Deus é que Ele se compadeça de mim. Mas como se compadecer de alguém como eu, alguém como nós? Deus se compadece. E aqui Davi, ele fala sobre esse homem, né? Ele começa dizendo aqui no versos 1 até o verso 3. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição, né, ao desejo, vamos dizer assim, dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Vejam que coisa preciosa, né? Que fruto, que benefício, né, recebe a pessoa que ele diz aqui que é o homem compassivo, aquele que acode ao necessitado, né? No verso 1 ele diz lá que ele recebe proteção, ele recebe felicidade e Deus o poupa no dia mau, né? O Senhor o livra no dia mau. No verso 2 diz lá que o Senhor o protege, preserva-lhe a vida, o faz feliz na terra e não o entrega ao desejo dos seus inimigos. Pessoas que são compassivas, pessoas que acodem ao necessitado, pessoas que socorrem os mais fracos, que se compadecem daqueles que têm menos proteção, né? E ainda, além disso, diz aqui o verso de número 3, né, que o Senhor o assiste, lhe dá conforto na enfermidade, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. É como se essas pessoas que são compassivas, hoje em dia tem muita gente que é compassiva com animais, né? Os animais hoje têm mais compaixão do que os homens. Os animais são recolhidos. Se você maltratar um animal, você vai preso. Mas se você socar alguém, é capaz que você ainda se saia bem dessa, né? Mas então, aqui ele está falando sobre essa compaixão humana, compaixão do homem, para com o seu semelhante, para com aquele que é a imagem de Deus, né? Então, aqui nós vemos aqui ele sendo abençoado,
o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença tu lhe afofas a cama, né? Me lembro que quando ia na casa da minha avó, os colchões lá não eram que nem os colchões de hoje, tudo certinho, não. Era aquele colchão de... Tinha uns que eram de palha de milho, outros eram de crina. Então ela dava uma ajeitada, né, para você deitar. Dava uma ajeitada. O travesseiro também não era travesseiro, que nem hoje, que é aquela espuminha retinha. Não era, você nem sei do que era feito lá de pena. Você dá uma ajeitada no travesseiro também para você deitar. Como? Fazia um barulho, né, quando mexia, aquela coisa de palha, né? Verdade, eu me lembro disso. Então, mas aqui diz aqui que o Senhor afofa a cama, né? Ajeita a cama, o Senhor como se alivia, né? Dá um descanso. Cuidados do Senhor para com aqueles que têm compaixão. Então, ao falar do fruto da compaixão do homem, Davi parece que ele está falando de uma experiência que era dele, né? Davi, muitas vezes, ele demonstrou essa compaixão. Demonstrou compaixão lá com Simei, quando ele saiu, que ele foi expulso pelo próprio filho, né? Ele teve que sair de Jerusalém. Simei jogou pedras, Simei falou contra ele, que ele era perverso, que ele tinha que sofrer mesmo, que ele roubou o trono de Saul, e fez lá tudo aquilo. Até alguns lá do pessoal dele lá, dos seus comandantes do exército que estavam com ele, falou: Davi, quer que a gente corte a cabeça desse cão? Davi falou: não, deixa ele, se Deus deixou ele, desígnios de Deus, se Deus deixou ele falar isso, deixa ele falar. Se for a vontade de Deus, eu volto ainda novamente para Jerusalém. Então, aí depois Davi retorna, e lá está novamente, quem que está lá para receber ele? Simei está lá. E mais uma vez, vamos cortar a cabeça dele agora. Deixa ele. Agora está tudo em paz, deixa ele aí. Então, Davi exercia essa compaixão, né? Mesmo com respeito aos adversários, ele tinha compaixão. Certa vez, quando morreu um rei, que não era nem de Israel, aliás, não era era de um povo estrangeiro, Davi mandou lá 2 homens dele lá para levar lá os votos de tristeza, de lamento por aquela pessoa. Davi fez amigos até mesmo entre os filisteus, né? Quando você vê lá o Geteu, né? Um dos homens que acompanhou Davi quando ele fugiu de Absalão, né? Itaí, o Geteu, ele era Geteu porque ele era de Gate. Gate era uma das cidades dos filisteus. Então, mesmo lá entre os filisteus, Davi conseguiu fazer amigos. Então, era um homem que ele tinha Então, ele se sente aqui, por quê? Porque ele se sente que ele foi... Esse cuidado que ele está dizendo, que é bem-aventurado, que acolhe o necessitado, que Deus o protege, que Deus preserva a vida, que Deus lhe afofa a cama na enfermidade e tudo mais, ele está se referindo a ele próprio, provavelmente, porque ele estava vivendo uma situação de enfermidade, por certo, quando ele escreveu este salmo, e a gente já vai ver isso, né? E é interessante a gente pensar na compaixão, porque a compaixão é alguém que se rende, que dá, que mesmo o outro não merecendo, ele ajuda. E a gente sabe que a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente quer receber, se a gente não recebe também não quer dar, mas o compassivo é aquele que ele abre mão, ele se rende. Então, a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando a gente associa essas palavras do verso 1 a 3, e a gente lê o verso 6, a gente percebe que Davi está vivendo um momento de enfermidade. Veja só aqui no verso 6, ele está dizendo aqui já sobre a realidade da acusação dos homens, mas aqui no verso 6 ele diz: se algum deles, está se referindo a esses homens que o acusam, se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo é disso que fala. Veja bem, em vindo me visitar. Provavelmente ele estava vivendo um momento difícil, um momento de enfermidade,
momento em que ele devia estar precisando de cuidados, né? E ele estava vivendo essa realidade quando escreve o Salmo de número 41, este último salmo aqui do livro. Ele diz aqui no versículo 4, disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma porque pequei. É provável que esse contexto aqui esteja ligado com o que ele escreveu lá no Salmo 32, versículos 3 e 4, o Salmo 32, 3 e 4, é aquele salmo de confissão, né, de Davi. Ele escreve o seguinte aqui no versos 3 e 4, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi adoeceu por causa do pecado. Davi adoeceu por conta do pecado dele. Seus ossos, né, a sensação, o sentimento que ele tem é que seus ossos envelheceram. Ele emagreceu, a força dele se esvaiu. O meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, não tinha. E aqui ele diz, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. E aí ele diz aqui, os meus inimigos, diz o verso 5, falam mal de mim. Sem dúvida, quando ele errou, os inimigos fizeram uma festa. Todos se alegraram. Agora eu quero ver, está vendo, Davi, olha lá, o homem de Deus, né? Não é assim? Às vezes nós fazemos isso na igreja, quando alguém tropeça e cai, a gente fala, está vendo? E Davi, ele sentiu isso, os meus inimigos falam mal de mim, quando morrerá e lhe perecerá o nome? Olha só, ele viveu um momento extremamente difícil, uma enfermidade, isso pesou grandemente sobre ele, a ponto de imaginarem que ele fosse de fato morrer. E é aí que ele diz, se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo, é disso que se fala. Eles iam visitar Davi, talvez saíssem dali dizendo, está vendo, vai morrer mesmo esse homem e tal, né? De mim rosnam a uma, todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele. Olha só a situação que ele devia estar vivendo. Peste maligna deu nele e caiu de cama, já não há de levantar-se. Então Davi se sentiu o quê? Relacionando isso, essa possibilidade de ser o que aconteceu lá com Batseba, que ele desmontou, ele se esvaiu por conta do pecado, por conta da maldade que ele cometeu, né? Se foi tudo isso, muitos estavam esperando que ele morresse ali. Os seus adversários se alegravam com isso, né? Falavam mal, peste maligna deu nele. Então nós vemos aqui Davi vivendo essa realidade dessa acusação dos homens. De um lado, ele se coloca como alguém que se compadecia dos mais fracos, dos mais necessitados, dos mais sem proteção. Por outro lado, ele vivia esse momento difícil de acusação por conta das suas iniquidades, ele viveu essa realidade. E aqui no versículo 9, mais uma vez aqui, a experiência que Davi vivia, isso é uma coisa interessante. Ele está falando de uma realidade que aconteceu com ele, mas que reporta também uma realidade que aconteceu, aliás, reporta não, porque ainda vai acontecer com Jesus, o Messias. Provavelmente alguém muito chegado a Davi, nesse contexto que ele estava, também se levantou contra ele, aproveitou a ocasião para se levantar contra ele. E ele coloca aqui no verso 9, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar.
E essa é uma realidade que aconteceu com Cristo, né? É uma citação, se você ver aqui na sua Bíblia, ou lá embaixo, ou em algum momento, aí está escrito, né? Está fazendo aqui Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 13, que é onde fala sobre essa realidade quando Judas, que comeu do pão, ali até tem aquela cena em que eles estão lá na última ceia, e aí, né, João pergunta, né, Pedro queria saber, mas Pedro não tinha muita, acho que Pedro falou, acho que João é mais chegado a ele. João, pergunta aí, quem é esse que vai traí-lo? E Jesus falou, aquele a quem der o pão. Aí Jesus molha o pão no vinho e entrega para quem? Para Judas. Era o amigo íntimo que se levantou contra ele. Então, nós vimos aqui essa citação aqui de Davi, uma experiência dele, mas que tem a ver também lá com o que vai acontecer com Cristo posteriormente. Então, mais uma vez, Davi aqui conduzido, né? A gente imagina seu instrumento de escrita pelo Espírito Santo, ele escreve algo que ele sentiu, mas que tem a ver também com aquilo que vai acontecer com o Messias. Mas em terceiro lugar, nós temos aqui também que ele demonstra aqui a sua segurança na compaixão de Deus, né? Assim como ele era compassivo, ele inicia dizendo, bem-aventurado que acorda necessitado, esse que exerce, que é compassivo, que Deus o guarda, que Deus cuida dele. Ele encerra também dizendo que essa segurança que ele tinha na compaixão de Deus para com ele. Verso 10 diz assim, tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, ou seja, os meus acusadores me acusam. Os homens se alegraram com a minha queda, eles se alegram com o meu mal, eles querem ver a minha morte, dizem que peste maligna me pegou, enfim. Mas tu, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Vejam que esse daqui é um pensamento que diz respeito ao conceito judaico da lei. Por quê? Eles entendiam, olha, é olho por olho, eles estão falando isso de mim, me levanta, me dá saúde que eu vou lhes dar a paga sobre isso. Então, mais uma vez, a gente vê aqui esse contexto que diz respeito ao pensamento veterotestamentário, ou seja, lá do Velho Testamento. O Velho Testamento é assim, é olho por olho, dente por dente. Alguém machucou você assim, você vai machucar ele da mesma forma. Por isso que é olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, mão por mão, é isso que está lá na lei, lá atrás, lá que trouxe Moisés. Por quê? Era aquele senso, porque para eles isso era justiça. Entretanto, é bem diferente do ensino de Jesus, né? Alguém faz o mal para a gente, qual é a nossa tendência? Nossa tendência, né, é dar o troco, é reagir da mesma forma. Mas Jesus, ele ensinou diferente. Aqui em Mateus, capítulo 5, versos 38 a 42, Jesus está no discurso dele lá no monte, com os discípulos, e ele diz assim a eles, ouviste, lá Mateus 5,38 em diante, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Alguém te fez mal? Faz mal para ele também. Alguém te bateu? Bate nele também. Alguém te magoou? Magoa ele também. Alguém ofendeu você? Ofenda ele também. Essa era a ideia de justiça que a lei trazia. E a gente gosta disso. Porque tem gente que fala, mas é gostosa a vingança, né? A vingança é doce, muitos gostam. Mas Jesus está dizendo, isso é o que foi dito. Eu, porém, aí vem o que Jesus fala para a gente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Alguém te aborreceu? Deixa para lá. A qualquer que te ferir na face, volta-lhe também a outra. O que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa.
Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, o pensamento de Davi é um pensamento correto dentro daquele contexto da lei que ele vivia. Como cristão, isso não cabe mais para nós. Mas para ele, essa era a ideia. E muitos ensinam até os filhos assim. Ó, filho, na escola, se alguém te bater, bate nele também. E ele vai crescer assim, pensando assim. Se alguém te machucar, machuca ele também. Alguém virou a cara para você? Vira também. De fato é mais fácil mesmo, né, gente? Isso é mais simples porque isso está mais de acordo com a nossa natureza má. É dura a natureza que Cristo quer que a gente tenha, não é uma natureza natural. É uma natureza forçada, eu tenho que me esforçar. Para virar a cara, para falar, para retribuir, para dar o troco, ninguém precisa, isso não tem nenhuma dificuldade, isso aí eu faço de boa. Faço de boa, natural. Não precisa ninguém me ensinar. Agora, eu voltar à face, mas é isso que Jesus disse. Então, vemos também aqui que ainda dentro desse conceito de Davi, né, conceito lá do Antigo Testamento, ele também entende o seguinte, que as vitórias que ele tem são evidências da aprovação de Deus. Olha só que coisa interessante, como muita gente pensa assim, né? Ele continua aqui, ó. Com isto, ou seja, né? Veja só, ele diz lá no verso 10, levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem, para eu dar o troco. Me dá força, né? Às vezes o pessoal brinca, as mulheres brincam nas orações pelos maridos. Senhor, não me dá força, senão... Mas aqui Davi está dizendo isso, ó, Senhor, me coloque em pé, para que eu lhes dê o pago. Eu vou, deixa que eu mesmo cuido disso. Com isto, ele fala, ele continua no 11, com isto conheço que tu te agradas de mim, o Senhor vai me levantar, o Senhor vai me dar força, eu vou dar em cima deles, vou vencer eles, e com isso eu vou entender o seguinte, que o Senhor se agrada de mim. Conceito lá do Antigo Testamento, né? Em não triunfar contra mim o meu inimigo. Ou seja, é por isso que as igrejas aí pregam, né? Olha, agora você é filho do rei, você só vai vencer e não vai perder, você só vai ser o cabeça e não a cauda, você vai bater e não vai apanhar. É mais ou menos por aí que eles caminham, né? Por quê? E eles vão, não, está escrito aqui na Bíblia, ó, Davi está dizendo isso. Esse era um conceito que estava dentro da lei, um contexto lá do Antigo Testamento. Por isso que o judeu nunca entendeu um filho de Deus, um Messias crucificado. Para eles o Messias tem que ser um vitorioso, um super-homem, um valente que governasse, que dominasse, e não aquele Messias que se rendeu, que foi cuspido, maltratado, humilhado, crucificado. Então, nós precisamos compreender esses valores. Mas Davi tinha isso em mente, né? Quanto a mim, ele diz no 12, quanto a mim tu me sustens na minha integridade. Ele também entendia que a integridade dele não era sustentada por ele, pela força dele, pela conduta dele, mas era sustentada pelo Senhor, né? Pelo Senhor. E ele também cria que, diferentemente dos homens que o acusavam, até o amigo íntimo dele, diferentemente de Deus, é aquele que está sempre junto com ele. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Davi, ele coloca as coisas no lugar certo. Não sou eu que me coloco, o Senhor me coloca na sua presença. É o Senhor que me sustenta.
E ele encerra, né, assim como parece que ele está encerrando, né, embora ele está dando um desfecho no livro, né, que é isso a ideia. Nós falamos que esse daqui é o último salmo do primeiro livro, né, e ele encerra de uma maneira interessante, né, parece um final mesmo de um livro, né, uma última coisa lá, né. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Então, esses, irmãos, são os 2 salmos que nós estudamos hoje. Semana que vem nós começamos o segundo livro, né? Que começa aqui no Salmo 42, que já não é um salmo de Davi, muda, mas os cânticos têm sempre aquele mesmo toque de sentimento, de coração, de vida do salmista sendo colocado ali no cântico. Alguma observação, alguma colocação que vocês queiram fazer?